buscar o Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está na casa, Ele está neste lugar. Nós viemos ter um encontro com o Senhor neste lugar, né? Só Jesus pode entrar na nossa vida. Só Ele pode fazer algo sobrenatural na nossa vida. Não tem outro. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que se encontra lá em 2 Samuel. Capítulo 6. Vamos falar hoje nessa noite sobre a presença de Deus. Eu acho que não tem algo melhor do que a gente andar com a presença de Deus, meus amados. A gente, quando anda com a presença de Deus, é maravilhoso. A gente, quando anda com a presença de Deus, ficamos fortes. Nós, nessa noite, sempre vamos ser louvado seja o nome do Senhor, transportador da arca de Deus. Nós somos transportador da arca de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos abriram, todos acharam. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava em Gebar. E Uzá e Aô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando-se da casa de Abinadab, que estava em Gebar, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, e de madeira e de faia, com harpa e com salteiro, e com tamborim, e com pandeiro, e com símbolo. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão, e a arca de Deus segurou, e por os bois tropeçaram-se e perderam. Então a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por a imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez e Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Então quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi o fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu, e ficou ali a arca do Senhor. Ficou ali a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser abençoado nessa noite? Oh, aleluia. Deixa a presença de Deus entrar na sua vida. Quer ser abençoado nessa noite? Leve a presença de Deus para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico ali questionando com Deus, louvado seja o nome do Senhor, e falando com Deus: Senhor, será que essa palavra mesmo, louvado seja, que eu tenho que trazer para a igreja, louvado seja o nome do Senhor? Então ali, louvado seja, Deus não falou nada comigo, louvado seja. Então eu coloquei, louvado seja, meu coração, e com a presença de Deus, que essa palavra é diretamente em coração dessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor. Davi, louvado seja, é um transportador de levar a presença de Deus. Nós também, louvado seja, somos os transportadores de levar a presença de Deus. Meus amados, a
fundamental em nossas vidas. Não tem como a gente andar sem a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser primeiramente em nossas vidas. Pode perder tudo, mas só não pode perder é a presença de Deus. É ela que vai te ajudar, é ela que vai te confortar, é ela que vai te encorajar a passar nos dias difíceis que vão vir sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o Senhor colocou essa palavra em meu coração, de trazer, louvado seja essa palavra. Uma palavra, louvado seja, talvez seja dura. Uma palavra também pode ser uma indireta, mas não é, meus amados. Nós estamos vivendo uma geração hoje, louvado seja o nome do Senhor, uma geração que está vivendo com muita pressa, uma geração, louvado seja, que estão dizendo que não tem nada a ver, louvado seja o nome do Senhor, uma geração que está andando muito rápido, está esquecendo o fundamental que é a presença de Deus. É a presença de Deus que vai nos ajudar a vencer o inimigo que levanta sobre a nossa vida. Aleluia! O que é a arca de Deus? O que é a presença de Deus em nossa vida? Será que nós estamos andando com a presença de Deus da maneira certa? Será que nós estamos vivendo e andando com a presença de Deus da maneira correta que o Senhor tem nos indicado para levar? A presença de Deus, ela entrou em muitos lugares. A presença de Deus, que é a arca de Deus, ela entra para consertar, para mudar a vida e mostrar que quando a presença de Deus, primeiramente a reverência é a presença de Deus. A arca de Deus foi tomada com o filho de Eli, louvado seja, o filho de Finéia, perderam a arca de Deus para o filisteu. Mas será que, louvado seja, a arca de Deus não entrou no reino dos filisteus para destruir ou para mudar a vida? A presença de Deus entrou, louvado seja, na vida dos filisteus para mostrar que só tem um Deus poderoso que você deve se curvar. Só tem um Deus poderoso que você só deve adorar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É só Ele, meus amados, que nós devemos seguir. Só Ele que nós devemos levar a presença de Deus. A palavra vai dizer que a arca de Deus, quando foi tomada, ficou no confilisteu 7 meses. Louvado seja o nome do Senhor. Então deu tempo para aquelas vidas mudar. Deu tempo para aquelas vidas reconhecer que a presença de Deus está na vida deles. A presença de Deus está na minha casa. Oh, aleluia! Ou será que somente é um objeto? Meu Deus! Ou será que somente é um tecido? Será que somente é um armário? Não, meus amados. A presença de Deus entra na nossa casa para mudar a nossa vida. Não pensa desse jeito que a presença de Deus é somente um objeto. Que a presença de Deus é somente um tecido em sua casa. Aleluia! A presença de Deus é a primeira coisa em nossa vida. Que nós devemos se entregar totalmente à presença de Deus. Oh, aleluia! E a palavra vai dizer que a presença, a arca de Deus, entrou, louvado seja, no palácio dos filisteus. E ali, louvado seja, estava um Deus que eles serviam. A presença de Deus estava do lado do dragão, Deus que eles serviam. Mas a palavra, a Escritura vai nos dizer que no primeiro dia, na madrugada, escutaram um barulho. E o Deus deles estava com a cabeça encurvada em terra. Já é um sinal para aquela vida ser mudada. Já é um sinal para aquelas vidas ser transformadas. E no segundo dia houve um barulho. E quando eles foram ver, o
Mesmo assim, aquele povo não reconheceu que a presença de Deus está na vida daquele povo. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Quantas pessoas, louvado seja, que estão vendo as suas vidas descer pelo ralo abaixo e não muda? Louvado seja o nome do Senhor. E a presença de Deus estava na vida daqueles povos. E a palavra vai dizer, a Escritura vai dizer que aquele povo não receberam bênção, mas sim maldição. Aleluia. Receberam praga. Então eles não suportaram a presença de Deus. Quer arrancar a presença de Deus no meio do povo. Lança a presença do Senhor fora daqui, porque a presença do Senhor nos trouxe mal. Não, meus amados, a presença de Deus nos traz mal. A presença de Deus nos traz bem. É da maneira que você vai se comportar e manifestar o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Deus, é por aí, mistério. Jesus, tu és Manassu. Mas eles resolvem Glória. colocar a arca de Deus em cima de carro de boi. Grande Calassu. Lança daqui a presença de Deus. Deus. E a palavra é tão bela que é colocar a arca de Deus num carro de boi. E a palavra vai dizer que os bois foi sim pelo caminho afora. E os bois não desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Os bois não tropeçaram e não derrubaram a arca do Senhor. A arca de Deus caiu em Betzseme, na casa de Abinadab. E a palavra vai dizer que a presença, a arca de Deus, ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu. Por quê, meus amados? Que a presença de Deus na nossa vida e nada acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por que nada acontece? Meu Deus. Aleluia. Algo tem que acontecer quando a presença de Deus entra na nossa vida. Oh, glória. Aleluia. Será que é só mais um tecido? Será que é só mais um objeto? Não. A presença de Deus tem que ser principal em nossas vidas. A presença de Deus tem que ser a primeira coisa que nós temos que colocar em nossa vida. É Deus. Aleluia. Mas talvez nós deixamos a presença de Deus para o último caso. Deixa aí a presença, a arca de Deus. Deixa aí, não vamos mexer não. Não, meus amados. Oh, aleluia. A presença de Deus tem que acontecer algo em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós chegamos aonde nós queremos. Aqui em 2 Samuel capítulo 6, Davi, louvado seja, se alegra. Davi, louvado, quer chamar a presença de Deus para dentro do seu reino de Jerusalém. Então ele soube que a arca de Deus está na casa de Abinadab. Então ele reúne, louvado seja, alguns homens e vai de encontro à arca do Senhor. É por isso, meus amados, a presença de Deus não é vivida com pressa, mas não, com paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, louvado seja, resolve colocar a presença de Deus, a arca de Deus, em cima de carro de boi. Ele quer renovar. Louvado seja o nome do Senhor. Não quer dizer, meus amados, que outra pessoa fez que vai dar certo na sua vida. Não quer dizer que o ímpio fez que você tem que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, Jeová. Não, meus amados. Não adianta renovar algo em sua vida que a presença de Deus não está vivendo da maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu renovar por fora que por dentro
a reflexão para a nossa vida. Oh, aleluia. O que é o carro de boi hoje? Tem nada a ver. Esse tal de nada a ver, outra igreja, outra congregação faz, por que eu não posso fazer? Só porque outra congregação faz, não quer dizer que essa congregação pode fazer. É forte, glória. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, louvado seja, quer renovar. Os filisteus fez, colocou a arca de Deus num carro de boi, também eu posso fazer. Meu Deus. Não, meus amados. Só porque outro faz, não quer dizer que eu posso fazer. Eita, Jeová. É, Jesus. Qual é a maneira certa que nós devemos carregar a presença de Deus? Glória. Será que a maneira certa que hoje eu tenho que andar e carregar a presença de Deus é de qualquer maneira? Será que o jeito certo que eu tenho que carregar a presença de Deus pode ser de qualquer maneira? Não, papai. a presença de Deus tem que ser carregada no ombro. A presença de Deus tem que ser carregada santificando. A presença de Deus tem que ser carregada jejuando, buscando, se revestindo. O único que podia carregar a presença de Deus era o sacerdote e os levitas. Mas aonde se encontram os levitas? Aonde se encontram hoje os sacerdotes? Não quero mais carregar a presença de Deus. Aonde estão os levitas hoje? Não quero mais carregar a presença de Deus. Aonde se encontra hoje, meus amados? Porque não quer pagar mais preço, não quer ter mais compromisso, não quer ter mais responsabilidade, não quer mais hoje santificar, ou não quer mais hoje renunciar, não quer mais hoje dobrar joelho e orar. Mas não, eu prefiro carregar a presença de Deus em carro de boi, porque é mais fácil, é menos dolorido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, nessa noite, o Senhor nos trouxe neste lugar para nós sair daqui com a presença de Deus em nosso ombro. Responsabilidade, acreditar que Deus pode fazer algo em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória, obrigado, Jesus. Vamos deixar para outro lugar. Oh, glória. Glória a Deus. Isso aí. Colocar a presença de Deus, que é a arca, em cima de carro de boi e fogo. A palavra vai dizer que Davi se alegrava, pulava, cantava, adorava. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, louvado seja, a capacidade de algumas pessoas que está louvando, está adorando, está pulando, está pregando, mas está andando com a presença de Deus de maneira errada. Jesus. Eu não sei a capacidade de algumas pessoas Deus, obrigado. que está vivendo dessa forma. Cuidado, como passar na ilha de Nacon, que você pode tropeçar. A única maneira que Deus para esses tipos de pessoa é na ilha de Nacon, um lugar que é onde Deus empurrou. Cuidado, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então estava ali Davi se alegrando, louvado seja o nome do Senhor. Estava ali os filhos de Abinadab, um em cima guiando e o outro junto, louvado seja. Então, louvado seja, como os bois passam na ilha de Nacon, a palavra vai dizer que os bois tropeçaram e a arca, louvado seja, não caiu, mas Uzá estende as suas mãos e tenta segurar a presença de Deus.
sustenta é a presença de Deus, meus amados. Aleluia. Quem nos deixa cair é a presença de Deus. O que nos fortalece é a presença de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas interessante, louvado seja, que Davi, quando viu isso, ficou triste, se entristeceu. Sabe o que eu tenho com você nessa palavra? É melhor, louvado seja Deus, te fazer você ficar triste do que ver você alegre, pulando e andando com a presença de Deus errada. É, Deus. É melhor o Senhor te fazer você ficar triste do que ver você pulando, se alegrando, andando com a presença da maneira errada. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não se preocupa, meus amados, que você hoje está triste. O Senhor talvez está se alegrando nesse motivo hoje, da forma que você está. Porque Ele quer te ver na vontade dEle. Pense comigo, uma pessoa alegre, não está acontecendo nada, está feliz, louvado seja o nome do Senhor. Nada está acontecendo. Tem como essa pessoa vir para a vontade de Deus? Ou quando aquela pessoa está triste, algo se derrubou em sua vida. Essa é a maneira certa que Deus dá encontro na sua vida. Glória. Algo está feliz, algo está muito bom, mas quando Deus aperta, é motivo de sair da igreja. Quando o Senhor aperta, arranca algo da sua vida, é motivo de não querer mais a presença de Deus. Aleluia. Assim foi Davi. Se entristeceu quando Uzá foi fulminado, morreu. Ele não quis mais levar a presença de Deus, mas não estava alegre, não estava pulando, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus tocou algo em sua vida, eu não quero mais a presença de Deus. Aí sim que nós devemos agarrar a presença de Deus. Aí sim que eu quero a presença de Deus na minha casa, na minha vida. Ele tirou, Ele vai trazer de volta. Ele tirou, Ele vai trazer de volta. Aleluia. Mas nós ficamos tão tristes e magoados que nós queremos sair da igreja. Não quero mais a presença de Deus. Para onde que foi a presença de Deus? Aleluia. Na casa de Obed-Edom. Era um geteu. Leva a presença de Deus para lá. Que ele tocar, morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Que não seja o povo de Israel. Eita, seu roubo. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, geteu, 3 meses. E abençoou Obed-Edom toda a sua casa. Meu Deus, aleluia. O que Obed-Edom fez para o Senhor abençoar tanto a vida dele? Jesus, tu és maravilhoso. No meu modo de pensar, Oh, glória. o que ele deve fez? Olha. A presença de Deus está entrando na minha casa. Ei, reverência à presença de Deus. Olha, cuidado o que você vai falar. Oh, cuidado o que você vai falar. A presença de Deus está na nossa casa. Algo tem que ser mudado. Algo tem que ser transformado. Porque a presença de Deus está dentro da nossa casa. Glória. Nós devemos se preocupar com a presença de Deus.
Obrigado, meu Deus. Não deixe a presença de Deus sair da sua vida. 7 meses a presença de Deus ficou na casa dos filisteus. 20 anos ficou na casa de Abinadab. E somente 3 meses ficou na casa de Obed-edom. Qual é o segredo para a gente ser abençoado rápido? Eu não estou falando bênção física, eu não estou falando bênção, louvado seja materiais, mas sim eu estou falando nessa noite, é bênção espiritual que o Senhor vai nos dar nessa noite, meus amados. Essa é a bênção que nós devemos agarrar nessa noite. É a bênção espiritual que o Senhor vai derramar em nossa vida nessa noite. Aleluia! Acho que não tem bênção maior no mundo do que a bênção espiritual na nossa vida. O crescimento da nossa vida na obra do Senhor. Glória! O crescimento, o amadurecimento que o Senhor vai nos dar nessa noite, meus amados. Sai daqui, louvado seja com a presença de Deus na sua vida. Sai daqui cada vez mais querendo, desejando a presença de Deus para dentro da sua casa. Seja igual Obed-edom. Abre a porta do teu coração. Entre a presença de Deus. Pensaram que eu ia morrer. Pensaram que eu ia terminar. Mas olha eu aí, ó. Olha eu sendo abençoado. Glória! Que Davi soube que Obed-edom foi abençoado. Rapidinho ele correu para a casa de Obed-edom para pegar a presença de Deus de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas dessa vez ele fez do jeito certo. Ei, sacerdote! Ei, levita! Santificai primeiro para pegar a presença de Deus. Oh, glória! É forte mistério, meu Deus! Oh, glória! Te amo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas primeiro, ser espaço e santificai. Sem pressa, meus amados. Não adianta ter pressa e perder a presença de Deus. Santificai. Ser espaço e santificai o meu eu. Sacrificai o meu eu. Louvado seja o nome do Senhor. Ser espaço, Senhor, entra na minha vida. Senhor, santifica a minha vida. Ser espaço, sacrificai a minha vontade. Ser espaço, santificai a minha vida. Aleluia! Que nós podemos fazer o que Davi fez agora. Buscar a presença de Deus da maneira certa. Deus, aleluia! Carregar a presença de Deus no ombro, meus amados. E sacrificando a minha vontade. Sacrificando o meu eu. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos possam ficar com essa palavra na tábua do teu coração. Que você possa sair daqui cada vez mais revestimento da presença de Deus. Examine a si mesmo. Senhor, será que eu estou agradando da maneira que eu estou andando? É por aí, Jesus. Senhor, será que a presença do Senhor eu estou levando da maneira certa? Meu Deus, coisa linda, Jesus. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma reflexão, louvado seja o nome do Senhor, sobre a cadeira e o crente. Olha para a cadeira. A cadeira está aí todo dia na igreja. Está participando dos louvores, está participando das pregações, está participando, louvado seja, de cada oportunidade nessa noite. Mas que Jesus vem hoje, ela fica. Que nós não podemos ser cadeira, mas sim ser crente e valoroso na mão do Senhor. Assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Ele fala como Ele quer.
Ele está no controle de tudo.